Olá, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você que nos ouve aqui pelas ondas da Rádio Regional FM. Seja muito bem-vindo. Você também que nos acompanha aí pelo Facebook, na página da Regional FM no Facebook. Nosso muito obrigado pela sua presença, pelo carinho da sua audiência. E hoje, edição do Rádio Notícias especial, eu converso aqui com o professor Marcos Paulo Detto, nosso amigo Detto, que está lançando o livro A Escola e o Coronavírus. Detto, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho aí, pela participação. Muito boa tarde, Marquinhos Giroto, muito boa tarde, Marcelo Tengo aqui na técnica, e a todos os ouvintes da Rádio Regional que estão nos acompanhando nessa manhã, né, nessa tarde, pelo Rádio Notícias. Prazer ter você aqui, viu? Não, prazer é meu, porque que legal. Essa casa eu me sinto parte dela. Com certeza. Durante muito tempo, né, trabalhei aqui, fiz excelentes amigos, né, e o vínculo que eu tenho com essa casa aqui de comunicação de Palmital é muito grande. Eu tenho um carinho muito grande, não só pela rádio, mas por todos os funcionários que trabalham aqui. E para quem não conhece, o Detto também é um excelente comunicador, tem o seu canal no YouTube, né? O Geornal, tá? Detto, olha aqui, gente. A escola e o coronavírus, as evidências dos professores e dos alunos em 2020. Detto, em que momento da pandemia você parou e disse assim, eu preciso escrever algo sobre a escola e o coronavírus? Na realidade, aconteceu o seguinte, no canal eu gravei um vídeo assim de uma forma muito informal, até no sentido de uma brincadeira, relatando um pouquinho daquilo que acontecia com alunos e professores durante a pandemia, tá? E nessa condição, aquilo que era uma brincadeira, eu percebi que poderia ir além, que poderia ser um trabalho mais técnico e mais sério. E aí eu comecei a esboçar algo que poderia ser produzido de uma forma literal, no livro, mas também ouvindo professores e alunos. Como não era possível fazer essa entrevista de modo presencial, eu usei as ferramentas que eram possíveis, já que nós estávamos trabalhando de modo remoto. Nós trabalhávamos muito com formulários, com links de aplicativos do Google ou da Microsoft, e aí eu elaborei um questionário compartilhado por link. E aí, a partir disso, foi possível ouvir, né, ou pelo menos ter o contato com 95 professores e quase 500 alunos. E aí deu para fazer uma composição desses dados, sentindo o que esses profissionais da educação e os alunos estavam sentindo em termos de pandemia, como que eles estavam vivendo 2020. Entendi. Ou seja, o livro é um apanhado de experiências de vários professores, de vários alunos. Na realidade, acho que a proposta mais interessante, eu já tenho dito isso, esse livro vai ser interessante para ser lido, tem que ser lido agora, por favor, mas daqui 20 anos, porque ele começa descrevendo aquilo que aconteceu de modo global. Ele vai lá na China, lá em Wuhan, né, mostrando o que aconteceu no mercado, onde houve os primeiros diagnósticos do corona, até chegar no Brasil e em Palmital. Então ele tem esse apanhado cronológico. Quando surgiu, quando chegou no Brasil, qual foi o primeiro caso, qual foi o primeiro óbito em Palmital. Então ele sai do global, da China, para chegar no local, a nossa cidade. Que legal, que interessante. E como que foi, Detto, essa reinvenção? Porque, lógico que a gente acha que tudo que está acontecendo agora, essa aceleração tecnológica, no futuro já iria acontecer, mas de repente o professor se vê obrigado a largar o giz, o apagador, e ter contato com algumas coisas com o nome de Teams, de Zoom. Como que o professor recebeu isso? Então, a tecnologia estava à disposição, sim, mas não para ser implantada da maneira como foi, porque não houve muito rápido, né? Muito rápido. Então, professores que passam por muitas questões que é justamente no questionário que os professores responderam. Primeiro, tinha o equipamento necessário, um computador, um tablet, um celular adequado? Tinha uma boa conexão, uma banda larga? Tinha o conhecimento técnico do aplicativo? Então, essas três questões eram vitais, porque não basta somente você ter a tecnologia, você tem que saber operacionalizá-la. Sim. As ferramentas são muito boas, são excelentes, mas o professor nunca precisou, de uma maneira instantânea, colocar isso em prática.
E aí houve um sistema de colaboração entre os colegas, porque quem sabia um pouco mais acabava ajudando quem tinha um pouco de dificuldade. E aos poucos houve avanços. Então o professor avançou muito nessa área de conhecimento que estava adormecido. Porque como não era necessário no passado, ele se viu obrigado a colocar em prática. E muitas vezes começando do zero. Então podemos dizer que o professor superou as suas expectativas. Quem teve mais dificuldade, o professor ou o aluno? Os dois. Os dois? Sabe por quê? Uma coisa que chama atenção é que nós olhamos sempre os nossos alunos mexendo no celular. Estão sempre no computador. Então a gente cria-se a falsa ilusão de que eles dominam completamente as tecnologias digitais por nascerem nesse contexto, né, do século XXI. Eu acredito que eles dominam, mas naquilo que eles se alinham. Jogos, né, entretenimento, Facebook, Instagram e tal. Mas de repente uma ferramenta mais séria ele não está tão habituado assim, é isso? Então, só para mencionar uma coisa simples. No Estado, para que o aluno pudesse fazer as interações e registrar, era necessário que ele usasse o e-mail institucional, que o Estado oferece. Então, eles tinham dificuldade para usar o e-mail institucional e fazer as inscrições, né, dentro dos aplicativos. Algo supostamente simples. Sim. Então, foi necessário fazer tutoriais, atender alunos, às vezes até com plantões, né, de funcionários da escola, para poder orientá-los como que eles iam usar o e-mail institucional, como que eles iam criar a senha, como que eles iam ter o primeiro acesso. Então, tudo isso ficou muito evidente. Então, alguns professores tiveram dificuldades? Sim, mas os alunos também tiveram muitas. Depois a coisa começou a caminhar. Ah, tá. E essa cooperação entre os professores foi muito interessante, né? Você mencionou assim que os que sabiam mais davam esse suporte para aqueles que tinham uma certa dificuldade. Isso acabou sendo uma maneira de ficar mais forte esse laço, né, de profissionalismo. E o interessante é o seguinte, né? O presencial faz muita diferença nas relações que nós construímos, não só com os alunos, mas com os nossos colegas também. E cada um estava na sua casa. Então, o que facilitou foi os grupos de mensagens, no caso o WhatsApp. WhatsApp. Então, havia vários grupos. Então, só para você ter uma ideia, e eu mantenho os mesmos grupos, por conta de trabalhar em mais de uma escola, até hoje eu tenho mais de 30 grupos do WhatsApp entre alunos de escolas, de professores, que são ferramentas de trabalho. Quer dizer, eu administro, né, cuido de 30 grupos de trabalho pelo WhatsApp. E nesses grupos, então, o professor mandava a dúvida: olha, nós não estamos... Alguém pode me ajudar? Eu não estou conseguindo fazer tal procedimento. Como que eu faço para acessar isso? Como que eu faço para compartilhar minha aula, minha tela? E aí alguém, de imediato, que tinha esse conhecimento, já mandava lá, faça assim, assim, assim. Às vezes gravando até um tutorial, gravando ali a tela do computador. Olha, desse jeito aqui, clica aqui e você consegue chegar. Então essa rede de colaboração foi uma coisa importante também. Interessante. Você no começo da entrevista disse que ouviu aí cerca de 90 e poucos professores, quase 500 alunos, né? Teve algum depoimento assim, digamos, mais inusitado, alguma experiência vivida por professor engraçada, alguma coisa que ele não esperava, que teve que lidar com aquela situação? Vamos pensar no tradicional. Geralmente, quando você pensa numa escola, antes de 2020, você imagina alunos numa sala de aula, o professor tentando chamar atenção, pedindo silêncio, olha para mim, presta atenção na lousa, né, porque a aula tá acontecendo, vocês não estão atentos, vocês estão conversando. Certo. Por favor, silêncio. Isso é o comum que a gente viveu. Na pandemia era o contrário. Por favor, fale comigo, abra sua câmera, deixa eu te ver, vamos ver vocês aí, vocês estão fazendo a tarefa? Então os alunos acabaram ficando no anonimato da câmera fechada. Então poucos alunos abriam a câmera. Olha, a gente acreditava que eles estavam ali, mas muitas vezes as aulas transcorriam, compartilhava-se, né, a tela que o professor estava explicando, você falava tendo fé, acreditando que ele está ali, que tinha gente do outro lado. Porque se você pensar assim, olhar... Mas não tinha a obrigatoriedade de estar com a câmera aberta ou não? A gente cobrava, mas aí você vai chegando num ponto que
se você fica cobrando, você interrompe muito a aula, a explicação, para ficar fazendo essa solicitação. E aí a aula fica muito truncada. Então, às vezes, é mais fácil você, tipo assim, olha, eu vou tocar aula aqui. Vou tocar aula. Quem tiver interessado, mais ou menos presta atenção. isso, né? Entendi. E aí você fala assim, ó, tomara que alguém esteja me ouvindo, porque se não estiver, eu vou estar falando para o monitor que nem um doido aqui, acreditando que tem alguém do outro lado, não tem ninguém. Estou falando para uma tela. E o aluno também sentiu muito esse anonimato, como você disse, né? Acabou aquele lance da hora do intervalo, dos amigos, daquela interação entre os alunos. Isso também foi difícil para os alunos, né, Deto? Vamos pensar de uma forma muito simples. O aluno acordava, começava a aula. Então ele levantava, às vezes de pijama mesmo, né? Com a roupa que ele dormiu, ele ia lá, ligava o equipamento dele. Uhum. Terminava a aula, ele almoçava na casa. Depois do almoço, ia fazer alguma atividade dentro da casa. Então, todas as coisas que esse aluno tinha que fazer era na residência. Era o estudo, era a alimentação, era a brincadeira e sempre de modo a conectar-se com o outro com ferramentas. Então, o contato, as brincadeiras, o relacionamento presencial, olho no olho, assim, deixou de existir. Então a sala de aula deixou de ser um lugar de conflitos, passou a ser um lugar de calmo, mas uma calma terrível, né? Um silêncio absurdamente desagradável, porque não tinha vida. Perdeu a vida da escola. Perdeu a vida. WhatsApp da Rádio Regional, manda um abraço para Nívia da Mini, obrigado pelo carinho, Nívia, e também a Ana Paula, parabeniza todos os professores. Obrigado, Ana Paula, pelo carinho da audiência, obrigado também a Nívia, tá bom? Minhas colegas de trabalho, né? A Ana Paula, eu imagino que seja minha colega lá do Adalgise, e a Nívia é a colega aqui da ITEC. Tá aqui agora, a Márcia Gil, o Paulo Sérgio Gil, o Paulinho também está assistindo, obrigado pelo carinho, o pessoal que está no Facebook, tá certo. Bom, nós falamos bastante sobre tecnologia, sobre acesso, mas e os alunos que não tiveram esse acesso? Como que foi trabalhado isso? Essa é a questão. Porque eu tenho uma experiência de trabalhar em escola pública e em escola particular. E na escola particular não houve nenhum problema de aluno que não participava das aulas por não ter acesso à tecnologia. Então talvez ele não entrasse na aula por uma questão de escolha, dormiu, enfim, não vou entrar no mérito por que ele não entrava, mas não era por falta de internet e de equipamento. Na rede pública, isso ficou muito evidente. Muitos alunos não tinham equipamento, não tinham internet, moravam na zona rural. Por mais que os coordenadores, que a direção se desdobrassem para criar uma tarefa escrita, para que pudesse ser retirada na escola, preenchida, depois devolvida, para que o aluno não ficasse totalmente alheio ao que estava acontecendo, isso tem um impacto. Porque muitos alunos ficaram desconexos da escola. Então, deixaram de fazer atividades por conta de não estar inseridos dentro das tecnologias possíveis. Por mais que o Estado tenha criado um centro de mídias, criou-se muitas possibilidades para que o aluno pudesse assistir, mas muitos não estiveram presentes. A educação, você acha que foi prejudicada com relação àquelas pessoas que não tinham o devido acesso? Eu acho que a longo prazo essa deficiência ela vai ser revelada. Né? Porque muitos alunos, por exemplo, você pegar uma criança que está no processo de alfabetização, sim, né? Que já não é a minha área, vou falar pensando nos meus colegas que são professores do Fundamental 1. Uma criança em processo de alfabetização, a ausência de um professor, né? Aquele período de várias horas dentro de uma sala de aula, recebendo orientações, tutoria, a presença do professor ao lado, isso tem um peso. Né? Então, talvez, não que não possa ser retomado, mas criou-se uma lacuna a ser preenchida por conta do aluno não ter essa tutoria presencial, principalmente nos menores. Sim, porque quando você pega o aluno maior, né, o aluno já alfabetizado, digamos assim, ele acaba dando um jeito, né? Mas uma criança, como você bem frisou, precisa muitas vezes da mão da professora ali para ensinar a fazer a letrinha, né? Tudo aquilo, isso ele não...
acabou não tendo, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Os pais acabaram tendo que interagir com os filhos nessa questão educacional. Muitos pais talvez não tenham essa condição, essa habilidade, esse conhecimento pedagógico para saber orientar os filhos como fazer, né? E tem uma coisa curiosa, você tem filhos, eu até vou usar a experiência minha de quando os meus filhos estavam lá no Fundamental 1, que eles vinham tirar uma dúvida. E aí a gente explicava de uma maneira diferente que o professor lá da classe dele ensinava. Disse, não, você está errado, quem está certo é minha professora, você não sabe ensinar, porque ela explicou de outro jeito. Então eles têm uma confiança muito grande no professor, na professora, numa determinada faixa etária. Agora você imagine que essa criança passou a estar presente o tempo todo em casa. E às vezes quem vai ficar ao lado é o pai, é a mãe para fazer a tarefa. O pai e a mãe às vezes não têm essa mesma paciência, não tem essa mesma tolerância e às vezes também não tem o mesmo conhecimento de como orientar a criança. Não que seja culpa do pai ou da mãe, mas é uma situação extremamente nova. Eu, por exemplo, não saberia como orientar o meu filho se estivesse em fase de alfabetização. E tem uma outra questão, pais e mães que trabalham fora e que confiam naquela condição que a escola, o meu filho vai para a escola, lá ele vai ser cuidado, ele vai ter condições de estudar, tem toda uma equipe lá na escola que vai oferecer o suporte necessário, eu posso ir trabalhar sossegado que meu filho está na escola. E a partir da suspensão das aulas, muitos pais tiveram que continuar trabalhando e essa criança talvez não tinha com quem ficar. Dependendo da faixa etária, você não pode deixar sozinho em casa também. Com certeza. Talvez tenha que recorrer a um amigo, a família, ao avô, a tia. Então, provocou uma mudança extremamente complexa em todos os setores, né? No caso do livro, ele fica bem focado na questão da escola. Mas tem desdobramentos familiares que às vezes não foram registrados aqui e que talvez em estudos de psicólogos para mostrar de que maneira que a pandemia impactou nas relações sociais e nas relações familiares vinculado à questão educacional. Realmente e uma situação que a gente não imaginou viver, né? Quando que alguém imaginava em 2019 que de repente todo mundo ia ficar dentro de casa, que de repente fosse ter que conviver com a família ali dentro, ter que aprender a lidar com ferramentas e tal. E esse livro, Deto, como você disse, né? Esse livro, essa obra, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser né, como você disse, é interessante que se leia agora, mas é uma obra para a posteridade, para dizer assim, como que era no tempo dos meus pais, como que era, né? Pode ser. Exato, né? Eu só quero fazer um registro importante aqui. Tem um capítulo final que eu usei como parâmetro o Jornal da Comarca. Por um acaso está aqui. Certo? Esse, então né? foi um bom repertório de notícias que foram publicadas num período de 14 meses. Olha aqui, a Covid mata 5 em Palmital, luto pelas mortes e causa 47 mortos. Realmente interessantíssimo. E no final tem uma cronologia. E aí foram analisados mais de 100 edições do Jornal da Comarca. E nessas edições, a gente fez um cronograma dizendo, desde a primeira notícia relacionada à Covid, aumenta a procura nos estabelecimentos comerciais de Palmital por máscaras e álcool em gel. Sim. Foi a primeira notícia do JC referente a esse tema. E depois nós tivemos que encerrar por conta do período. Então, foi estabelecido um período de 14 meses para que essas notícias pudessem ser retratadas. Mesmo ainda quando havia registros de casos de pessoas internadas e ainda futuramente aconteceram outras mortes, outros óbitos. Mas tivemos que parar por conta do recorte histórico. Mas dá para a gente entender o que aconteceu. Então, além de ser, né, um retrato do que aconteceu na escola, ele também mostra questões que envolvem o município de Palmital de uma forma específica. Marinalva pergunta para o Deto como está o retorno dos alunos. Eles estão sentindo dificuldade no aprendizado. Pergunta interessante. Com esse retorno agora, que agora já é obrigatório, né, Deto? A partir de ontem. A escola passou a receber todos os alunos, mantendo
restrições, o uso de máscara continua sendo obrigatório, Sim. tem álcool em gel nas escolas, mas ainda é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, viu, Marinalva? Obrigado pela sua pergunta, mas eu acredito que a partir de 2022, quando a gente pode fazer assim uma avaliação diagnóstica no começo do ano letivo, a gente percebeu o quanto será necessário correr atrás, né? Tipo assim, voltar algumas casinhas para poder recuperar aquilo que talvez ficou defasado em relação ao aprendizado dos alunos. A dedicatória do livro, Deto, dedico esse trabalho a todas as vítimas da Covid-19, principalmente aos professores e aos alunos que perderam a luta contra essa doença que assolou o mundo no ano de 2020. É a parte triste, né? A parte triste da pandemia, chegando aí praticamente a 610 mil mortes, né, Deto? Eu acredito que não há pessoa que não teve algum registro, né, positivado da família, ou alguém que não conheça pessoas que foram a óbito por conta da Covid, né? Nós moramos numa cidade pequena, mas tivemos dezenas de mortos e centenas de pessoas que foram contaminadas, né? Na minha família teve pessoas que foram contaminadas, conheço muitos dos que vieram a óbito. Então não começar uma obra dessa, né? Um registro como esse, fazendo uma menção, como se fosse um minuto de silêncio em respeito Exato. aos que faleceram, aos que adoeceram e felizmente se recuperaram, e as famílias que perderam seus entes queridos, né? Quantas crianças ficaram órfãs de pais e mães, e às vezes dos dois, pessoas que perderam entes queridos. Com certeza. Né? Quantas pessoas, né? Qual é o impacto familiar que muitos vão vivenciar nos próximos anos por conta disso? Então não tem como fugir disso. Infelizmente, né, nessa época de pandemia, acaba se comparando com uma guerra que quando mortes acabam virando simples números, né? Então se fala assim, morreram 610 mil pessoas no Brasil, mas nós temos aí milhões de pessoas sentindo essas mortes. Cada morte dessas 600 tem um nome, tem uma referência, tem um elo familiar, tem uma história, são pessoas queridas, amadas, que foram sepultadas, às vezes sem um velório digno. Então são questões que vão sendo acumuladas que traz muita tristeza, né? Não é porque você infelizmente na minha casa ninguém sofreu. Que bom, né? Que bom para você. Tá. Mas quantas sofreram? Quantas pessoas estão sofrendo ainda? Então, estão sofrendo, estão chorando ainda. Porque por mais que a gente caminha, se Deus quiser, né, para uma retomada de uma condição mais, vamos dizer assim, mais social a partir do próximo ano, né? Como você começou e conversamos em off, né, o boletim de Palmital zerou. Sim. Que bênção. Aliás, né? Quero deixar o convite aqui amanhã, a Nádia Ortiz, secretária da Saúde, vai estar aqui falando sobre isso. Então, que notícia boa, né? E essa retomada. Só que tem marcas na vida de muitas pessoas que não vão ser apagadas, né? Com certeza. E vão ser carregadas com as piores lembranças possíveis. Então não tem como você não olhar para essas vidas, olhar para essas pessoas e se solidarizar com elas, né? Chorar junto com elas e falar assim, olha, eu me entristeço e me coloco ao seu lado nessa dor que você está sentindo. Com certeza. Luiz Carlos, obrigado pelo carinho da audiência, ligou aqui, Deto, e parabeniza o professor Deto por essa iniciativa. Obrigado, Luiz, pelo carinho, tá bom? E também um abraço lá para a Lolita, que está assistindo a gente. Muito obrigado ao Luiz Carlos, à Lolita, pela audiência. A parte triste da pandemia foi o presidente da República se recusar a comprar vacina e tal. É legal essa interação aqui. Um abraço pro Cícero de Almeida, pro Zeca Estopa, que está assistindo a gente também. Obrigado pelo carinho, tá bom? Grande abraço, Zeca. Obrigado pela audiência. Deto, teve já o lançamento oficial? Você fez aí autógrafo? Como que foi isso aí? Assim, vamos dizer, isso aqui foi uma obra independente. Tipo, eu fiz... Mandei para a gráfica, negociei com a gráfica, né? Parcelamos perder de vista. Não teve uma editora, não? Não. Foi na raça mesmo. E aí os livros a gente está vendendo aos poucos para pelo menos não ter prejuízo, né?
a gente sabe que não vai ter lucro, mas também não quer ter prejuízo. Com certeza. No sábado passado, nós fizemos uma parceria com o Café Biazon, né? Fizemos lá um bate-papo, qual convidamos, era aberto, convidamos as pessoas para participar. Tivemos, assim, muitas pessoas que foram, né? Amigos, fiquei muito feliz com a presença. Tiramos fotos, fizemos dedicatórias. Nesse sábado agora, a ETEC de Palmital, ela vai promover um evento para receber a comunidade. É um Venha Nos Conhecer. E nesse dia, nesse sábado, né, às 10 horas da manhã, a gente vai estar fazendo um lançamento oficial na ETEC. Olha que interessante. Então, inclusive, esse projeto Venha Nos Conhecer já é um projeto antigo da ETEC, que sempre acontece, né? E está retornando agora. Isso. E uma das novidades, então, vai ser o lançamento A Escola e o Coronavírus. Então, vou fazer um convite já, você me permite? Com certeza. Ó, nesse sábado na ETEC, nós teremos um Venha Nos Conhecer, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco das instalações da ETEC, professor Mário Antônio Verza. Vai estar aberto também para que as pessoas possam fazer as suas inscrições para o processo seletivo, que é o vestibulinho, né, que vai até o final do mês. Vai ter pessoas lá para ajudar ao pessoal a fazer as inscrições. E às 10 horas nós vamos estar conversando, vamos estar apresentando o trabalho, o lançamento oficial desse livro, né, nessa instituição que eu trabalho. E ali também já vendendo. Lógico, né? Vendendo, né? Por favor, né? Se puder ajudar com a obra, a gente agradece. Com certeza. Até deixar bem claro que o valor é R$20, né? O custo do livro. Pode entrar em contato comigo, que eu tenho de pronta entrega. E se achar mais fácil, também está disponível na Studium, que é uma loja, uma papelaria ali perto da Escola da Algisa, na rua Eduardo Zaccarelli. Tem disponível lá também no mesmo preço para quem esteja interessado, tá? É uma leitura interessantíssima, né? Você viajar um pouco aí por essa experiência que o professor teve, que o aluno teve, essa experiência nova, que foi, como a gente disse, acelerada, né? Pela questão do coronavírus. Então vale muito a pena você, um preço bem acessível, né, Deto? Como você disse, para tirar o custo mesmo, né? R$20. Eu acho que é bem acessível. Que é justo, né? Um preço justo pelo trabalho que foi feito e pelo, logicamente, o investimento anterior, né? Mas eu acredito que as pessoas estão procurando, as pessoas estão contribuindo com essa obra, adquirindo o exemplar. Tá certo. Olha, gente, então fica aí a dica, ó. A escola e o coronavírus, as vivências dos professores e dos alunos em 2020. Marcos Antônio Paulo Deto, professor Deto, que está aqui comigo. Deto, brigadíssimo pela sua presença, pela sua participação. Muito bom falar com você. Você é uma pessoa extremamente agradável, extremamente competente. Eu fico muito feliz pelo convite, né? E cada vez que eu venho aqui é um convite para voltar a uma casa que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito, né, dessa rádio regional aqui, que eu conheço desde a época que era AM, né? Com Agora certeza. Tá mais moderna. Eu me lembro, inclusive, de você trabalhando no esporte. Né? Trabalhando no esporte. Depois eu trabalhei também junto com o Cadu Elias. Muita história para contar aqui, né? No esporte nós tínhamos uma equipe campeã, era Mário Antônio Verza, né? Nossa. Meu querido amigo Mário Antônio Verza. Com certeza. Marcelo Tiengo na técnica. Que tá aqui. Né? E eu fazendo o repórter de campo, né? Era muito gostoso. Sim. A gente não ganhava nada, né, Marcelo? Mas se divertia muito. Valdete Cardoso, parabenizo o Deto. Obrigado, Valdete. Muito obrigado querida carinho, Valdete, né? Esposa do meu grande amigo, professor Dedé. Professor Dedé. Muito obrigado pela audiência, professor Dedé, Valdete. Né? Então tá bom, gente. Deto, quero deixar você à vontade para você voltar quando você quiser. Você é muito bem-vindo aqui na Rádio Regional, tá bom? Muito obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite. Tá certo. Eu conversei então com o professor Deto, ele que está lançando o livro A Escola e o Coronavírus, e você segue agora com a programação Regional FM 91.1.